Essa noite é uma noite muito especial para nós, porque nós preparamos uma celebração de gratidão ao Senhor. Nós preparamos uma celebração onde a gente pudesse dar graças ao Senhor. A palavra de Deus diz em Salmo 107, 1: Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Essa noite você vai poder ouvir alguns testemunhos de alguns jovens que têm experimentado do amor do Senhor. E hoje estão aqui para compartilhar, para falar o que isso fez em suas vidas. Hoje você vai poder ouvir alguns testemunhos de jovens, mas eu sei que existem muitos aqui que têm grandes motivos de gratidão. Hoje, a nossa expectativa é que você saia daqui com um coração jubiloso, coração feliz, porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Primeiro testemunho que nós gostaríamos de expor aos irmãos é de um jovem que tem trabalhado aqui conosco, tem servido a Deus conosco, um jovem que tem feito a diferença aqui com a gente, um jovem que teve a sua vida transformada para a honra e glória de Jesus. O Marco está aqui, presente? Esse jovem, irmãos, eu gostaria só de orar pela vida do Marco. Antes dele vir para cá, ele me mandou uma mensagem que ele tinha passado mal. Então eu acredito que ele está, talvez, impossibilitado. Vamos orar pela vida dele. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Senhor Deus, nosso Pai, eu clamo pela vida do Marco, que o Senhor possa estar trazendo graça ao seu coração. Eu clamo para que o Senhor possa estar trazendo paz àquele coração e restaurando completamente a sua saúde. Espírito Santo de Deus, que ele possa experimentar da sua graça como ele já tem experimentado dia após dia. Cuida da sua vida. É em teu nome, Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. Queria compartilhar um pouco do que Deus tem feito com o Marco. O Marco é um discípulo meu. Tem caminhado comigo de 15 em 15 dias, todos os dias na realidade. Mas de 15 em 15 dias nós fazemos vida na vida. Nós sentamos, nós conversamos. O Marco, ele vem de um contexto extremamente complicado. Eu não sei se vocês sabem, mas o Marco é paraguaio. Ele nasceu em Luque, região metropolitana do Paraguai. Uma cidade onde existe um altíssimo índice de violência. O Marco, ele vem de uma família extremamente desestruturada. O Marco não conheceu o seu pai. Foi criado pela avó. O Marco é uma daquelas histórias que nós olhamos e nós falamos assim: não vai ter jeito. Não tem como ter jeito. O Marco, durante um período da sua infância, passou muitas provações, muitas dificuldades. Porém, um belo dia, a sua avó tem um encontro com Jesus. A sua avó tem um encontro com Jesus num trabalho missionário da denominação batista, da convenção, da Junta Mundial de Missões. E a sua avó conduz o Marco para começar a ter uma experiência com Cristo. E aquele menino pobre que foi criado num contexto extremamente difícil, esse menino começa a ter um encontro real com Jesus. E sabe o que acontece quando nós temos um real encontro com Jesus? A nossa história muda. Aquele garoto na qual muitos olhavam e falavam: não, ele não pode, ele nunca vai sair daqui. Aquele garoto passa por uma transformação e Deus o capacita e Deus o vocaciona. E hoje, por a honra e glória de Jesus,
O Marco está morando aqui, está fazendo seminário, está estudando para ser pastor. Sabe o que aconteceu essa semana, gente? Vou contar, aproveitar que ele não está aqui, vou contar um. O Marco nunca tinha andado de avião. E essa semana Deus deu a possibilidade para mim, para ele, para a gente ir para o Chile. E o Marco andou de avião. Sabe que ele chegou para mim extremamente empolgado, ele viu no itinerário, ele falou: Rômulo, com aquele sotaque do Marco, Rômulo, nós vamos ter que passar uma noite no aeroporto, eu estou muito empolgado com isso. E eu falei assim: Marco, essa é a parte chata da viagem, cara. Mas eu vi no filme, eu falei: filme é filme, cara, vai ser muito ruim isso. Estou dizendo isso porque o Marco viveu uma transformação de vida, porque ele encontrou Jesus. E quando encontramos Jesus, nós vivemos uma transformação real na nossa vida. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Coríntios 5, 17 e 18. Segunda Coríntios 5, 17 e 18. A palavra de Deus diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Você percebe que a palavra de Deus é muito clara, dizendo: se alguém está em Cristo, é nova criação. O que nós contamos um pouco sobre a história do Marco, ele está vivendo a fase onde ele se tornou uma nova criação. Porém, irmãos, o ser humano tem dificuldade em acreditar nesse processo de nova criação. O ser humano tem dificuldade por si próprio em acreditar que alguém pode mudar de história. Uma vez eu contei para a juventude, e eu queria contar para vocês. E quero fazer um teste na realidade. Imagine aqui nesse meu lado um homem, e vocês agora estão na posição de juízes. A partir deste momento, todos vocês são juízes, ok? No meu lado direito tem um homem e no meu lado esquerdo tem outro homem. Eu vou compartilhar um pouco das suas histórias e vocês vão condená-los ou absolvê-los, ok? O homem da minha direita, ele é uma autoridade, ok? Uma grande autoridade. Um presidente, para ser mais exato. Esse homem, ele pegou uma nação completamente destruída. Uma nação passando por uma grande recessão. Vivendo uma situação extremamente complicada. A sua moeda desvalorizada, os trabalhadores sendo explorados. Este homem, ele pega essa nação destruída e ele fala: eu vou dar jeito. E sabe o que acontece? Ele começa a dar jeito no negócio. E a nação começa a prosperar, as coisas começam a acontecer. Esse homem está aqui no meu lado direito, ok? Agora nós temos aqui um homem no meu lado esquerdo. Esse homem no meu lado esquerdo, ele é um homem muito ríspido, um homem muito áspero, um homem que acredita muito em algumas leis, mas aqueles na qual não acreditam nas suas mesmas leis, ele manda matar, ele persegue, ele destrói. Temos uma outra história. Minha pergunta para os irmãos: eu mando prender o da direita ou eu posso absolver? Prendo ou absolvo? Digam aí para mim. Absolve, claro, está livre, vai com Deus.
Temos aqui à minha esquerda uma outra história. Eu prendo ou eu absolvo? Prendo? Está preso. Vocês acabaram de soltar Hitler e acabaram de condenar Paulo. O que acontece? Que Paulo teve um contato real com Jesus e a sua história foi transformada. Se eu continuasse contando a história, vocês não iriam prender Paulo de jeito nenhum. Mas isso acontece sempre com aqueles que creem em Jesus e aceitam Jesus como Salvador. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia rapidamente, mais uma vez, em 1 Timóteo 1, 12 a 17. 1 Timóteo 1, 12 a 17. A palavra de Deus diz assim: dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu força e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque o fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça do nosso Senhor transbordou sobre mim, com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todo sempre. Eu me emociono quando eu leio esse texto, porque uma das coisas mais lindas do Evangelho não é a forma como você começa, mas a forma como você termina. Quando eu olho para a minha vida, eu me emociono, porque o que seria de mim se não fosse o meu encontro com Jesus? O que seria de mim se eu não tivesse a esperança da vida eterna? O que seria de mim? Eu não sei se você consegue enxergar gratidão na mudança da sua história, mas neste momento eu gostaria muito que você conseguisse ter um ato de reflexão e falasse com Deus: obrigado porque o Senhor mudou a minha história. Obrigado porque o Senhor não me julga por aquilo que eu fiz, porque a partir do momento que eu me torno uma nova criatura, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Enquanto a banda cantará uma canção, eu queria te convidar a fechar os seus olhos, a baixar sua cabeça e ficar em espírito de oração, agradecendo ao Senhor pela mudança de vida que Ele proporciona para você. Agradecendo ao Senhor porque um dia Jesus veio e isso mudou a sua história. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, deixe essa canção falar o seu coração. Tua paz, o vento cessará ao ouvir te chamar. Voz domina céus e mar, a tempestade em mim ao te ouvir acalmará. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, o teu
Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, és o ar em meus pulmões, me chamas levantar outra vez. Louvarei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, 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 as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, o teu poder sobre as trevas vencerá. Não há outro nome igual. Tu vivo estás, para sempre reinarás. Não há outro nome igual. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, porque o Senhor mudou a nossa história. Muito obrigado, porque o Senhor nos dá o Espírito Santo. Muito obrigado, porque o Senhor um dia mandou Jesus, e isso nos reconciliou. Pai, eu clamo pela vida de cada um que está aqui de uma maneira especial, e que a gratidão possa ser vista em suas atitudes, em suas falas. A gratidão porque um dia tiveram um encontro real com Jesus, e isso mudou a sua história. Pai, se existe aqui pessoas que não conseguem enxergar essa gratidão, eu clamo, Espírito Santo de Deus, revela, e que haja compreensão clara da necessidade de sermos gratos ao Senhor. Pai, como lemos em 1 Timóteo, Paulo começa falando: dou graças ao Senhor. Que nós possamos dar graças ao Senhor. Muito obrigado, Pai, pela vida de cada irmão, cada irmã. Enche-nos com o Teu Santo Espírito. Amém. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus. Eu queria, ainda nesse espírito, chamar aqui a Camila. A Camila, ela vai contar um pouquinho da experiência dela, daquilo que ela vivenciou esse ano. E eu quero que os irmãos fiquem atentos àquilo que ela vai falar. Tudo começou quando eu tinha 10 anos. Eu tive a primeira crise de dor nas costas. É uma crise de muita dor. Eu, inclusive, fiquei sem andar. Os meus pais me levaram para o hospital e ninguém descobriu o que eu tinha. Aí, para voltar a andar, eu fiz fisioterapia. Mas a dor continuou, né? A gente, depois disso, continuou procurando médicos, mas ninguém descobriu o que eu tinha. Aí, no decorrer dos anos, eu fui desenvolvendo mais sintomas.
eu cresci e a minha perna direita ficou bem fininha e fraca, e a perna esquerda ficou bem forte e mais larga, assim, era bastante visível. Aí, além disso, eu também desenvolvi uma falta de sensibilidade na perna esquerda. Eu não sentia o toque e nem calor e frio. Eu perdi a sensibilidade, né, da perna esquerda. E durante todo esse tempo, a gente foi buscando médicos e ninguém descobriu o que eu tinha. Para eles, eu estava sempre saudável, né? Mas esse ano, com 20 anos, 10 anos depois, eu tive uma piora muito grande. Antes, os meus sintomas estavam bastante estáveis, mas esse ano eu tive uma piora muito grande e um dos sintomas que eu comecei a ter foi que eu comecei a perder o movimento da perna. Então, até teve um momento bastante marcante, assim, esse ano, que foi um momento que eu tive que correr com os meus pais, e eles foram correndo, e eu acabei ficando, e eu me esforçava para correr, mas eu não conseguia, e eu começava a tropeçar, e daí os meus pais até perceberam que eu estava bem mal, assim, e resolveram voltar a procurar médicos para descobrir o que eu tinha, né? Porque a gente tinha até parado porque todo mundo dizia que eu estava saudável. Aí na primeira consulta que eu tive, a primeira consulta, o médico olhou um exame meu de 2013, então há 5 anos atrás, que já dizia que eu tinha uma má formação arteriovenosa dentro da medula espinhal. E ninguém tinha dado valor para isso, né? Aí ele me encaminhou para um neurocirurgião, que era especialista, né? E o neurocirurgião, depois de alguns exames mais atualizados, ele realmente deu o diagnóstico que eu tinha uma malformação arteriovenosa dentro da medula espinhal, que estava comprimindo a minha medula e fazendo eu ter bastante dor e estava afetando tudo que estava para baixo, né, da malformação. E essa malformação, ela consistia em um enovelado de vasos sanguíneos e aneurismas, né, que daí estavam pressionando e comprimindo a medula. Aí, durante todo esse processo, eu tive pessoas que aqui da igreja que estavam orando por mim e querendo saber mais, e isso foi muito importante. Mas enfim, aí eu continuei consultando com mais médicos, né? E o que realmente me atendeu, ele falou que era bastante raro isso, e por isso que ninguém tinha descoberto antes, mas que também era bastante grave. E por isso eu ia precisar fazer o procedimento logo para tratar, né? E isso ia ser uma cirurgia por catéter, né? Que é uma embolização em que ele colocaria um material dentro da minha medula e daí secaria esses aneurismas e vasos que para poder descomprimir, né, a medula e ela ficar saudável. Aí o problema dessa cirurgia, né, é que ela tinha bastante risco. Então eu poderia ficar paraplégica, né, se alguma coisa desse errado. Só que depois a gente acabou descobrindo que se eu não fizesse, eu ia acabar morrendo. Então era bastante urgente para eu fazer esse procedimento, né? E eu fiz a embolização e deu tudo certo. Deus me curou, e quando eu estava na UTI, eu já parei de sentir a dor que eu senti por 10 anos. Então foi muito incrível. Foi foi bastante, sabe, a falta da dor é diferente, sabe? E foi incrível como Deus agiu na minha vida. Mas enfim, Deus foi muito bom e eu senti o cuidado dele desde o começo. Isso foi assim muito, muito abençoador mesmo, porque eu pude sentir o cuidado de Deus através das pessoas, né? Mas além disso, desse cuidado, Deus também transformou a minha vida, porque nesse meio tempo em que eu descobri a doença e que eu tratei, eu fui para um acampamento em que o preletor falava sobre maturidade espiritual. E ele dizia que o Tecnon é o filho de Deus recém-nascido, assim, que é o filho que nasceu por meio da graça de novo, mas ele é um bebezinho na fé, né? E existe também o filho Uiós, que é o filho maduro, o herdeiro do reino.
e que esse filho herdeiro, ele se esforçou para alcançar a maturidade espiritual. E quando a gente estava no quarto, né, quando estava no hospital, o tio foi lá para me visitar e a gente estava conversando, né, que eu nasci de novo ali, né, porque Deus deu uma oportunidade de eu continuar vivendo. Então foi uma vida nova que Deus me proporcionou sem eu merecer. Assim, eu não fiz nada, né, para merecer isso, como o filho Tecnon. E foi aí que Deus falou comigo que a partir de então eu queria realmente viver para alcançar essa maturidade espiritual e me tornar uma filha Tecnon. A partir dessa nova vida que Ele me deu, eu quero viver os meus dias para realmente buscar a maturidade espiritual e me tornar uma filha Tecnon. O Ios, desculpa. Obrigada. Amém. Celebre com palmas. Obrigada, gente. Coisa boa, né? Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Esse é o versículo que eu queria, de forma breve, meditar com os irmãos aqui, depois desse testemunho da Camila. Fica lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Eu lembro que quando eu entrei no quarto e vi a Camila sorrindo, feliz, mesmo diante de toda a situação que ela compartilhou, eu pude perceber que a Camila, ela encontrou paz em meio a um momento difícil na vida. Você já passou por momentos difíceis na sua vida? Eu percebi que a Camila, ela encontrou fé em um Deus que poderia curá-la e poderia usar a vida daqueles médicos. Ao ligar para a Tônia, para o Paulo, e poder escutar deles antes da cirurgia, mesmo com o coração preocupado como pais, mas atrás da preocupação, ou talvez na frente da preocupação, uma confiança que Deus estava no controle. Testemunho de gratidão que tem e mostra o poder de Deus. Você consegue olhar para a sua vida neste ano, o ano de 2018, e perceber gratidão? Quando você olha para tudo aquilo que você fez, tudo aquilo que você realizou, você consegue ver, encontrar gratidão? É muito fácil nós sermos gratos quando tudo vai bem, não é mesmo? É natural. O desafio que nós temos é quando nos deparamos um momento de dificuldade, momento onde de fato nós entendemos nós não temos o controle, e sermos gratos ao Senhor. Eu não sei como foi o seu ano, ou a história da sua vida durante esse ano. Eu lembro que na virada do ano, nós temos como costume, como igreja, nos ajoelharmos diante da presença do Senhor. E o pastor Roberto sempre faz aquela dinâmica de colocarmos alguns planos para esse ano. Eu lembro que quando me ajoelhei, eu falei: Senhor, esses são os meus planos, aquilo que veio à minha memória agora. Mas se essa for a vontade do Senhor, faça. E talvez muitas coisas daquilo que você programou, planejou esse ano, não aconteceu da forma como você esperava. Talvez você se programou e você talvez está até frustrado, com medo de chegar um novo ano, porque tudo que você planejou esse ano não aconteceu. A palavra de Deus desafia a olharmos para a nossa vida, olharmos para o hoje, para as circunstâncias, aquilo que eu e você vivemos agora, olharmos também para o nosso futuro, para o nosso passado, e sermos gratos por todas as coisas. Deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Em todas as circunstâncias. E ser grato em todas as circunstâncias é não se importar com o seu momento de vida, seja ele bom ou ruim, mas agradecer ao Senhor. Quem é que fala sorrindo que poderia morrer? Com confiança que, independente daquilo que Deus faz, Ele vai fazer o melhor, e eu confio na vontade dEle. Sabe o que acontece quando nós temos um coração grato? Sabe quando eu e você buscamos e encontramos em Jesus um coração grato? Sabe o que acontece?
A gratidão, ela abre os nossos olhos para a contemplação da graça de Deus. A gratidão faz com que a gente olhe para as coisas pequenas ou grandes e a gente possa perceber o poder dele, o quanto Deus é bom. Ele faz nós olharmos para o ano de 2018 e olharmos para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso trabalho, para a nossa faculdade, para a nossa escola, para aquilo que nós fazemos. E por mais que nós venhamos a achar que merecemos, Ele faz a gente poder olhar e ver que sem Ele nós nada poderíamos. Ele faz a gente contemplar o quanto Deus é bom. Você é grato pelas coisas boas? Você é grato pelas dificuldades ao qual você vivencia? A gratidão, ela nos coloca de joelhos. Ela faz entendermos que não é pela nossa força, mas se chegamos aonde chegamos é porque Ele cuidou e tem cuidado de nós. É nos prostrarmos diante daquele que nos levanta e nos sustenta. Quando a Camila fala que pessoas estavam orando, que a igreja estava orando, é nessa certeza de que eu e você, nós não temos o controle da história, mas aquele a quem nos criou e que nos sustenta, Ele sim tem o controle da história. E por isso nós podemos ser gratos. Você tem a consciência de que a gratidão te faz ser dependente de Deus, e faz você olhar e falar, e ver o quanto você é dependente desse Deus. A gratidão, ela nos tira da meritocracia. Por mais que você conquistou tudo aquilo que você sempre sonhou esse ano, por mais que você olhe e fale, uau, esse foi o melhor ano da minha vida, ainda assim não foi mérito teu. Foi Ele quem direcionou a sua vida. A Camila é um milagre de Deus, mas hoje nós só podemos ver esse milagre porque através da vida dela nós podemos perceber esse Deus. Através do falar dela, através daquilo que ela compartilha, podemos ver que de fato ela não esteve no controle, mas Deus esteve no controle. Quando as pessoas olham para você, olham para suas conquistas, elas conseguem perceber Deus? Ou elas percebem a sua força? Elas percebem a sua conquista? Ou quando elas olham para você, elas conseguem falar que Deus é esse que fez essas coisas? A gratidão, ela abre os nossos olhos para ver o lado bom das coisas. Às vezes nós andamos ao lado de pessoas que não conseguem olhar o lado bom. Talvez você é uma pessoa como essa, que vive buscando coisas para reclamar, motivos para murmurar, vive dizendo que Deus não está nem aí para você e que nada acontece. Mas a gratidão, ela nos faz lembrar que nele nós encontramos, que só nele nós encontramos gratidão nas pequenas e nas grandes coisas. Eu lembro que quando nós estávamos lá, depois da cirurgia, conversando no quarto, Deus trouxe um texto ao meu coração e eu pude compartilhar com a família. Um texto muito conhecido, Josué capítulo 1, versículo 9. Seja forte e corajoso, não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará contigo por onde você andar. Um texto muito conhecido, mas que às vezes nós esquecemos. E quando eu olho para a vida de Josué, eu começo a perceber o porquê que ele precisou ser forte, o porquê que ele precisou ser corajoso. E eu penso, de que maneira que a palavra coragem pode fazer parte na nossa vida. E eu procurei uma definição de coragem, e a definição falava assim: é uma qualidade da mente ou espírito que nos permite enfrentar o perigo, a oposição ou os desafios da vida com firmeza e calma. Deus deu um direcionamento para Josué: seja forte, seja corajoso. Resumindo, diante da presença do Senhor, eu e você, alguém que tem coragem ainda pode sim sentir medo, mas através do poder de Deus,
pode agir com confiança. Quantas são as vezes que eu e você agimos por conta própria? Nós somos até ousados às vezes em tomar decisões, só que logo fraquejamos porque nós não por completo confiamos a Ele o controle. Queridos, com Deus temos duas possibilidades: ou acreditamos ou não acreditamos, ou confiamos ou não confiamos. Não existe meio termo. Por isso que quando Ele nos desafia a sermos corajosos, sim, precisamos fazer a nossa parte, precisamos correr atrás dos médicos, da medicina, das ferramentas a qual o próprio Senhor proporcionou para que eu e você pudéssemos buscar. Mas nós também precisamos entender que tem a parte que só Ele pode fazer. Lembro de Moisés à frente do Mar Vermelho. Deus chega para ele e pergunta: o que você tem em suas mãos? E Moisés fala: eu tenho uma vara, um cajado. E Deus faz outra pergunta para ele: e o que você pode fazer com isso? E ele fala: eu posso tocar no mar. E Deus assim fala: colocar a vara no mar é com você, mas abrir o mar para que o povo de Israel possa passar, isso é comigo. O que está nas suas mãos hoje? O que tem nas suas mãos hoje que você tem o controle? E talvez a pergunta seja: o que é que talvez você precisa confiar ao Senhor, para que você possa entender que a gratidão te leva a um nível aonde, independente daquilo que você vive, você celebra ao Senhor, porque você confia nele, você sabe que o melhor Ele fará. O Senhor fez uma promessa maravilhosa para Josué. Ele falou: Ele estaria com Josué, não importa o que acontecesse. Essa promessa foi derramada sobre a vida da Camila também. Não importa o que acontecesse, Ele estaria com ela. E essa mesma promessa está sobre a minha vida e sobre a sua vida. Por essa e outras, eu e você podemos encontrar no Senhor um coração grato e pronto para, independente das circunstâncias, agradecemos e agradecemos por tudo aquilo que Ele fez e ainda mais por aquilo que Ele fará. Você pode fechar seus olhos nesse momento? Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Você tem sido grato ao Senhor? Ao ouvir esses testemunhos de transformação de vida de alguém que teve uma vida mudada, transformada, como Marco, alguém que teve uma experiência que envolveu a sua saúde e com alegria pôde confiar e descansar no Senhor? Qual é a sua experiência? Você tem sido grato? Você tem descansado no Senhor? Eu queria orar pela sua vida essa noite. E talvez você olha para o seu ano e você não consegue perceber nada de bom. Mas nessa noite eu quero que você saia daqui vendo que sim, existe algo de bom na sua vida. E esse algo de bom é mais do que qualquer outra coisa. É a presença de Jesus Cristo na sua vida que você pode ter. E você pode sair daqui pronto para uma nova vida. Talvez você está passando por um momento parecido, ou talvez uma mesma situação que a Camila passou, e você já não tem mais esperança. Você já não consegue olhar e ter esperança, expectativa daquilo que Deus pode fazer. Nessa noite eu quero que você saia daqui com a certeza que Ele tem o controle da história e não você. Cabe sim você aquilo que você tem alcance e fazer, mas também cabe a você confiar e descansar naquele que só Ele pode fazer. Eu queria convidar todo mundo a se colocar de pé nesse momento. Eu queria fazer um desafio muito especial nessa noite. Eu queria orar pela sua vida.
Eu não sei qual é o motivo, talvez, que você precisa essa noite se colocar no altar do Senhor e poder falar: Senhor, me perdoa porque eu não tenho sido grato, me perdoa porque eu não tenho conseguido perceber o cuidado do Senhor para comigo. Me perdoa, Senhor. Mas enquanto a música é ministrada, eu quero desafiar você a sair do seu lugar e você vir aqui à frente, se prostrar no altar do Senhor, e nós queremos orar pela sua vida. Faça isso em nome de Jesus. Se você deseja se colocar na presença do Senhor e existe algo que você quer falar com Ele nessa noite, saia do seu lugar, vem aqui e nós queremos orar pela sua vida em nome de Jesus. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, declara o nome de Jesus. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, o teu poder, sobre as trevas vencerá. Não há outro nome igual. Tu vivo estás, para sempre reinarás. Não há outro nome igual. O teu poder sobre as trevas vencerá. Não há outro nome igual. Tu vivo estás, para sempre reinarás. Não há outro nome igual. Jesus, 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 as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, 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 as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus. Amém. Você conhece alguém que está aqui à frente? Vem cá abraçar essa pessoa. Eu queria orar, mas se você conhece, você que está aí no meio e conhece alguém, vem cá, abraça essa pessoa e nós juntos vamos orar nesse momento para colocar diante do Senhor essas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Amado, obrigado, Deus. Obrigado porque a Tua palavra nos desafia a sermos gratos em toda e qualquer situação, Pai. E quando ela nos desafia a sermos gratos ao Senhor, é mostrando que de fato o Senhor tem um controle da nossa história e o Senhor sabe de tudo. Quando nós olhamos os testemunhos desses jovens, quando nós olhamos para a história deles, nós podemos perceber, Pai, que eles confiaram e foram gratos ao Senhor. E quando nós olhamos para a nossa vida, Pai, nós também desejamos, Pai, sermos gratos ao Senhor em todo e qualquer momento, em toda e qualquer situação, Pai. E nesse momento eu coloco a vida desses irmãos que aqui estão. O Senhor conhece o coração deles mais que ninguém. O Senhor conhece a necessidade deles, aquilo que eles estão colocando ao altar do Senhor nessa noite, Pai. E Pai, que eles possam encontrar nessa noite gratidão no Senhor.
Que eles possam encontrar no Senhor essa noite paz em meio talvez a uma tempestade que eles estão vivenciando, a dificuldade. Pai, que nessa noite eles possam encontrar no Senhor alegria. E eles possam, Pai, entender que o Senhor está no controle da vida deles, Pai. Por isso nós declaramos que o Senhor é o nosso Deus, Pai. Por isso nós declaramos, Pai, que o Senhor é o único em nossas vidas que pode trazer mudança e transformação, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado pela Tua fidelidade. Obrigado pelo Teu amor sobre as nossas vidas. Nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Pai. Recebe a nossa oração nessa noite. Recebe essas vidas em Teu altar. Eu oro assim, entregando ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.